tudo para o seu louvor, tudo dele, tudo para ele. Nós só estamos aqui para fazer como Eli, ensinar. E quando não ensinamos, pagamos o preço por isso. Deus fala assim a Samuel: Samuel, diz para Eli que eu já julguei a casa dele e que ele vai pagar, porque ele sabia que os seus filhos faziam o que era errado e não os repreendeu. Por isso toda a sua geração vai pagar, toda a sua descendência, toda a sua família vai pagar, porque ele não repreendeu. E ele era pastor, ele era sacerdote, ele tinha que ensinar, como ele fez com Samuel. Vai, Samuel, e diz: fala, Senhor, o teu servo está aqui. E ele te ouve. Deus, queridos, está chamando você nessa noite. Deus está chamando você para ter uma atitude diante dele. Deus está chamando você nessa noite para ouvir a voz dele. Deus está chamando nessa noite você para que você venha entender aquilo que ele tem falado ao seu coração. Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para tomar uma posição diante de Deus, para conhecê-lo. Deus está te chamando para conhecê-lo nessa noite. Quantas pessoas podem falar: pastor, eu conheço a Deus, eu ouço a voz de Deus, pastor, eu tenho experiências com Deus, pastor, eu sei quando Deus está falando, quando não está, eu sinto quando Deus toca, quando Ele não toca, eu sei quando Deus está nesse meio ou Ele não está nesse meio. Quantas pessoas têm essa experiência com Deus? Isso não é exclusividade de pastor, de missionário, de obreiro, não, queridos. Isso é exclusividade de servo. E se você quer servir a Deus, você pode senti-lo. Você deve senti-lo. Você pode ser cheio da graça de Deus. E o que Deus quer nessa noite é que você venha experimentar uma atitude com Deus. Você venha experimentar algo novo com Deus. E quando nós entendemos que Deus está falando, quando nós entendemos que Deus está nos chamando, quando nós paramos e ouvimos a voz de Deus, então Deus fala. E foi o que aconteceu. Deus falou novamente com o profeta Samuel. Até então um jovem, aprendiz de sacerdote. Deus vai lá novamente e fala: Samuel, Samuel. E Samuel responde: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Deus falou com Samuel. Primeiro Deus chama Samuel, primeiro Deus chama novamente, Deus vai chamando, e Deus está te chamando quantas vezes? Quantas vezes, irmão Edivaldo, Deus falou para você: Edivaldo, Edivaldo, até você entender que Deus estava falando com você. Quantas vezes Deus falou comigo: Diogo, Diogo, e eu não ouvia. Eu saía e procurava: Senhor, cadê? Quem é que está me chamando? Eu ia nos cultos, Deus falava, mas eu não entendia. No dia que eu entendi, não é Deus falando: fala, Senhor, teu servo te ouve. Então ele começou a falar: eu te separei, filho, e foi para grandes coisas. Percorrerás o mundo inteiro. Percorrerás o mundo inteiro. Queridos, eu já era obreiro quando isso aconteceu. Foi no ano de 2006. Eu fui ser obreiro em 1999. Vi grandes coisas Deus fazer. Deus curava quando eu orava. Eu tive faca no meu pescoço e a pessoa fala: corre. E eu falo: eu só saio daqui depois que falar de Deus para você. E a pessoa cair no chão de joelhos, chorando, e eu pregar para aquela pessoa e depois a ver na igreja. Grandes coisas eu vi Deus fazer através da minha vida, do meu ministério. Porém, em 2006, eu parei e falei: fala comigo, Senhor, nessa noite. Foi a primeira vez que Deus usou alguém e veio caminhando até mim e começou a falar comigo. A primeira vez. Eu até fiz uma aliança, gravando essa data. Foi no dia 26 de setembro de 2006, mais ou menos. 24 de setembro de 2006. Um culto de domingo.
como eu chorei. Porque depois de anos, eu experimentei ouvir a voz de Deus no profundo. Deus falou de mim de coisas que só mesmo eu sabia. Coisas do meu passado, do meu presente, profetizando o meu futuro. Foi quando Deus falou: você vai percorrer o mundo inteiro pregando a minha palavra. Eu já estive em Portugal, já estive na Espanha, já estive no Espírito Santo, estou em Lajinha, já estive em São Paulo. E estou percorrendo, estou pregando a palavra de Deus. Agora eu vou voltar para Portugal em maio. Porque eu falei: fala comigo, Senhor, eu estou te ouvindo. Quando nós paramos e falamos: Senhor, fala comigo, então Deus vem e fala com você. Porém nós viemos no culto e sempre queremos: Deus, fala não sei o que. Deus, só fala, mas fala isso, fala a bênção. Eu me lembro de um diácono que certa vez nós fomos orar num quarto com vários diáconos, sempre fazíamos isso antes do culto. E eu falei assim: fulano, Vanderlei era o nome dele, Vanderlei, depois eu quero falar com você. Ele falou: o que é, Diogo? Eu falei assim: não, é que Deus me deu uma revelação a respeito da sua vida. Não, pode falar, é bênção. Não, depois, irmão. Não, pode falar, não tem problema não. Eu falei: Deus fala que você está ficando cego espiritualmente, você está se perdendo. Não, vamos orar então, ver se é de Deus mesmo. Se eu falasse para ele, perdão, se eu falasse para ele: diácono, ô Vanderlei, Deus está falando que você está cheio do Espírito Santo. Ele falava: é de Deus, irmão, é de Deus. Mas não era o que queria ouvir. Então vamos orar, ver se é de Deus. Um mês depois, eu lembro que ele entregou a camisa de obreiro, que tinha uniforme, e a gravata. E ele falou: não quero mais ser diácono. Entregou ao pastor. Quando eu fui falar para o pastor isso antes, o próprio pastor falou: não, Vanderlei, não. De todos os diáconos ele é o que mais ora, filho. De todos ele é o que mais pentecostal. Um mês depois dessa revelação, o pastor veio e falou: Diogo, realmente o Vanderlei está adulterando, está traindo a esposa, entregou o diaconato, quer sair da igreja. Deus avisou, Deus falou. Mas muitas vezes nós só queremos ouvir a bênção e não a repreensão de Deus. Deus tem cuidado dos seus. Deus tem falado do seu poder, da sua graça. Deus tem mostrado, Deus tem falado. Porém, quantos têm reconhecido a voz de Deus? Quantas pessoas têm parado para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a sua vida, para o seu coração? Quando, queridos, quando os homens falaram a Deus: eis-me aqui, a Deus. Quando os homens ouviram a voz de Deus e falaram: eis-me aqui, Senhor, Deus fez deles profetas. Deus quer te fazer profeta nessa noite. Deus quer te levantar como profeta nessa terra. Profeta na sua casa, profeta no seu trabalho, profeta na rua, profeta na igreja, profeta onde você estiver, meu irmão. Você é profeta aqui ou no seu bairro. Você é profeta em Lajinha ou em qualquer outra parte do mundo. E Deus está querendo levantar profetas. Profeta, querido, é aquele que ouve Deus falar no pé do ouvido. Profeta é aquele que tem intimidade, tem um relacionamento com Deus íntimo. Os reis de Israel, quando queriam consultar a Deus, ia diante do profeta. Pergunta a Deus isso, pergunta a Deus aquilo. E o profeta respondia: Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo. Porque é profeta. E aqueles que têm falado: eis-me aqui, Senhor, Deus tem chamado para ser profeta. Certa vez Deus olha e diz aqui, Isaías capítulo 6: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse-lhe Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus tem falado, talvez no meu coração, no seu coração, e agora o que eu faço? Quantos têm falado: eis-me aqui, Senhor? Eu não estou falando só para você sair e fazer obras de Deus, não. Quando Deus tem falado no seu coração, no meu coração, e agora o que eu faço? Olha a situação do fulano, olha o ciclano. Deus fala: e agora? Quantos têm falado: eis-me aqui?
Aquele que tem falado, eis-me aqui. Deus fala, então eu te levanto por profeta. Vai e me representa naquele lugar. Deus está te chamando para representar Ele na sua casa. Deus está te chamando para representar a Ele no seu trabalho. Deus está querendo que você represente a Ele no meio da sua família, dos seus parentes, no meio da igreja, no meio da rua, na praça. Deus está querendo que você, meu irmão, minha irmã, seja representante de Deus. Quando Deus tem chamado Samuel, Samuel diz, fala, Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Meu irmão, minha irmã, quando ele disse isso, Deus levantou ele por profeta. Não qualquer profeta, um profeta que chega diante de um homem e fala assim, o Senhor, aquele que eu não conhecia, hoje eu conheço. E ele manda te ungir, Saul, porque você será rei, o primeiro rei de Israel. E Saul vai e não agrada a Deus. Com o passar dos anos, e Deus fala, Samuel, vai lá à casa de Jessé, você vai ungir outro rei agora. Um jovem que não conhecia Deus, um jovem que não tinha sabedoria para entender ou reconhecer a voz de Deus, agora ungia reis. Deus quer te chamar para ungir reis. Deus quer te chamar para coisas grandes. Deus quer te chamar para ser profeta, para fazer a diferença no meio do povo de Deus. Para isso, basta você ouvir e entender a voz de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ter uma intimidade com Deus, se você está aqui nessa noite e você quer aprender a reconhecer a voz de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar de pé, em nome de Jesus.